mulher! Estamos em mais um episódio do Metas Cash. E a minha convidada de hoje é super especial. Ela não é especial só por quem ela é, mas pelo quanto que ela representa na minha vida. Estou hoje com nada mais, nada menos que Renata André. Seja bem-vinda! Ai, que orgulho estar aqui. Gente, gratidão. eu tô tão feliz. Não, você não tá entendendo. Eu tô muito feliz que você veio. Obrigada. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada por estar aqui. Eu não tenho dúvidas do que o que vai ser falado aqui nessa mesa hoje vai contribuir na vida de várias mulheres que vão estar nos ouvindo. Vamos lá? Claro. Gente, pra gente começar, eu quero começar pedindo que você conte a sua história. Como é que você chegou aonde você chegou? Você tem uma história incrível, né? A Renata, ela foi minha coach, ela é minha amiga. Eu digo que é uma coach eterna, né? Porque eu consulto ela toda hora, então é uma mentora para mim. É uma pessoa que eu confio, que faz um trabalho muito sério. E eu quero que você conte um pouquinho como você chegou até aqui, como é que foi o seu início. Você pode contar pra gente? Ai, com certeza. Vamos lá. Bom, primeiro, venho de uma família, né? Sou a terceira filha de 4 mulheres. E sempre dizia que o meu sonho era ser mãe. Então, acabei casando cedo. Com 20 anos, eu casei, né, com o Zé. A gente está casada aí há mais de 30 anos, né? Com 21 já tive a Manuela. Logo depois planejamos o Guilherme. Né? Hoje já os 2 formados, Manuela advogada, Guilherme fazendo aí a residência de medicina. E então, muito movida pela maternidade e tudo, acabei fazendo uma transição de carreira, porque eu acho que isso conecta, né, também com a tua audiência, porque eu tinha um sonho de ser uma empresária. Né? E aí fiz economia, na verdade queria fazer medicina, acabei indo para economia, fiz 2 anos aí de economia, ia seguir carreira de empresária, quando eu resolvi realizar esse sonho, né, de ser mãe e casar cedo e tal. E aí eu fiz essa minha transição, porque na minha cabeça não dava para conciliar, né, ser uma mulher, uma mãe presente para os seus filhos e também ser uma empresária bem-sucedida. Então, eu tinha essa visão que a gente sabe que é totalmente errada. E aí acabei fazendo essa transição, então foi muito bacana, porque eu fui me especializando, né? Me formei em pedagogia, depois psicopedagogia, terapia familiar sistêmica, e aí eu adoro estudar, estudei muito, e já ia estimulando os meus filhos, então eles foram muito estimulados cognitivamente, porque... Você ia colocando para teste o que você ia aprendendo. Eu ia estudando e ia incentivando. Só que eu ainda não tinha a questão da inteligência emocional. E aí, quando os meus filhos... E aí, com isso, eu fui trabalhar em escola, então, né, tenho uma bagagem grande em escola e tal. Cheguei a ter um consultório de psicopedagogia também. E aí, fui seguindo junto com os meus filhos, trabalhando em escola. E aí, teve um momento da minha vida que eu vi assim, nossa, a Manuela já foi fazer faculdade, o Guilherme está indo fazer faculdade, eu preciso agora eu vou voltar para o que eu queria antes, que era a carreira empresarial. E aí pensei em fazer a psicopedagogia clínica e me deparei lá com o coaching, enfim, com a Febracis, que é a empresa que eu e o meu marido a gente teve, né, durante muitos anos aí, unidade não só no Rio de Janeiro, como na Europa. E me deparei com aquilo e acabei entrando nesse universo, e aí a gente se tornou empresário, e eu comecei a me desenvolver como treinadora, formando outros profissionais, e ali eu fui trazendo essa bagagem também da inteligência emocional que me faltava. Acho que é mais ou menos e é uma por aí, bagagem, tentando resumir a história. É uma bagagem que, assim, é tanto a parte técnica, vamos dizer assim, por conta, né, das graduações, dos estudos, como você falou, mas teve o que eu gosto de falar, que é a barriga no balcão, né? Você atendeu muita gente, você teve não só a experiência de atender outros, mas de também ter seus filhos dentro de casa, né? De viver o que você falava. Eu acho que isso é muito importante. Em um mundo com tanta informação, às vezes a gente fica sem saber se aquela pessoa que diz que pode nos ajudar realmente pode, se ela já viveu o processo, se ela consegue, né, nos ajudar de alguma forma. E eu acho que isso é muito importante. E o que eu vejo, né, muito forte em você, já falei inúmeras vezes, inclusive hoje ela já atendeu meu filho, a gente já levou demanda de família aqui para ela. É o brilho no olhar quando a gente fala sobre o desenvolvimento de uma criança. Sim. Né? Nós sabemos que a criança ela reflete muito o lar onde ela vive. E você sabe, Rê, que
quando eu vou dar palestra, o meu primeiro slide da palestra, eu falo sobre combustível. Qual que é o seu combustível? Então, o meu combustível é Deus e a minha família, né? Então, a gente está falando dos meus filhos, do meu marido, né? E por que eu gosto de abrir a palestra falando sobre combustível? Porque por mais que a gente se treine, se desenvolva para irmos por nós mesmas, todo mundo tem dias ruins. Sim. E tem dias, que é o que eu costumo falar, o dia que você não quiser ir por você, você tem que ir por eles. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o quanto que é esse processo de a mulher, né? Estamos falando aqui com mulheres, do quanto que é importante ela se desenvolver, ela buscar ser alguém melhor, não somente para ela. Sim, para ela é muito importante. Mas se algum dia ela pensar em não ir por ela, que ela vá pelos seus filhos, pela questão do reflexo. Eu queria que você entrasse nesse assunto. Sim, sim. Então, só para trazer um contexto, como toda essa minha jornada, né, na pedagogia, psicopedagogia, terapia familiar sistêmica, e depois, quando eu entrei nesse universo do desenvolvimento pessoal através da inteligência emocional e tudo mais, lá a gente entende que o que a gente vive hoje, os nossos resultados, eles são reflexo do que aconteceu na infância, né, de 0 a 12 anos. Então, para mim, foi um grande diferencial. Por quê? Porque eu tinha muita experiência na etapa de 0 a 12 anos. Então, não só como mãe, mas também ali trabalhando em escola. Então, eu consegui identificar, e hoje, né, isso me move, como você estava falando, eu consigo identificar onde os entraves acontecem, sabe, na infância. E isso hoje me permite ajudar mulheres a não só destravar por elas ou pelo aquilo que é o combustível, como você está falando, para elas, mas também auxiliá-las a não passar pelos mesmos erros que os pais cometeram quando elas eram né, crianças. Então, como mães hoje, como poder se desassociar da sua história, porque a gente quer passar limpo a nossa história. Né? De uma maneira geral, todo mundo tende a fazer isso. Se faltou amor, ela quer dar amor. Se ela se sentiu sozinha, ela vai ser uma mãe que ela quer ser muito presente. Então, a tendência é ela tentar passar a limpo a história dela, só que os filhos dela não são ela. Exatamente. E aí, acaba que ela vive uma tentativa de resolver algo que é dela. Então, ela não tem que se resolver através da vida dos filhos. Ela tem que olhar para a história dela e se resolver. Então, eu acho isso, sem sombra de dúvida, é libertador. Mas e aí eu falo por mim, né? Minha história. Eu fiz uma transição de carreira, como eu estou te falando. Eu optei por não seguir uma carreira, que para mim era carreira, porque eu entendia que ela não podia coexistir com a carreira de ser mãe. E isso é uma dívida que os filhos, muitas vezes, eu vejo que pagam, tá? Por quê? Exemplo. A mulher que larga tudo porque ela entende que ela tem que cuidar dos seus filhos. E aí é quase que ela deixou de se realizar, deixou de ser feliz por conta dos filhos. Né? Porque ela precisa ali fazer o melhor para os seus filhos. E aí isso torna uma dívida que os filhos têm com ela impagável. Então, para trazer aquilo que você estava falando de combustível, a primeira coisa que qualquer mulher tem que fazer, ela tem que se realizar. Exato. Porque ela não pode abrir mão dos seus sonhos, da sua realização pessoal, profissional, por conta de filho. Filho é filho. Filho daqui a pouco tem a vida dele, né? Vai construir a família dele. Então, eu gosto sempre, né, de reforçar que ela tem de fazer isso por ela, sem sombra de dúvida, mas como você bem trouxe, se não por ela, pelos filhos. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: quer fazer o melhor para o seu filho? Invista em você. Brené Brown fala isso. Você quer fazer o melhor para o seu filho? Não é você estudar como você tem que educar, isso, aquilo, outro. Você tem que investir em você, porque os nossos filhos nos têm como referência. Total. Então, se você é uma modelo, né, de mulher bem-sucedida, é isso que os seus filhos vão modelar. Caramba, né? Minha mãe é bem-sucedida, então eu sei o que é ser bem-sucedida, eu vou ser bem-sucedido. Mas a mulher que abdica de tudo, vive infeliz porque ela tinha um sonho de fazer tal coisa, largou tudo e agora ela investe tudo para o filho, para ele realizar o sonho dela. Não, ele está modelando como não ser uma pessoa de sucesso. Então, eu costumo dizer, a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho é invista em você. Invista na sua realização profissional, invista na tua saúde, invista, né, o exemplo que você é como esposa
para os seus filhos, o seu marido, o exemplo que ele é como, né, marido, é o que eles estão modelando. É muito mais importante isso do que se você está falando um palavrão ou não. Enfim, entende o que eu estou querendo dizer? É quem nós somos, é isso que os nossos filhos têm como referência. Exatamente. Isso é muito forte, né? Eu cheguei a anotar aqui, quer fazer o melhor pelo seu filho, invista em você. Exatamente, eu acho que a frustração é uma coisa muito ruim, né? E eu escuto várias vezes de alunas minhas, eu não fiz por causa do meu marido, não fui por causa dos meus filhos. Isso é música até repetitiva, né? E eu acho que deve ser muito triste, porque ninguém coloca uma arma na nossa cabeça, falando, vai, né, faz isso. É porque é mais cômodo. É mais como você ter essa desculpa, e é muito justificável nos dias de hoje você ter uma fala dessa. É fácil, eu não pude fazer o que eu queria por causa dos meus filhos, né? Só que a questão que eu gosto muito de falar é que no fim, é você com você mesma, né? Quando a gente chega de noite em casa, tira a roupa, tira a maquiagem, aí você fica nua, e nua no sentido do jeito que você exatamente é. E se olha no espelho, as contas é com você, não dá para chegar lá no céu e falar, minha vida foi assim por causa do fulano, por causa do Beltrano. Essa responsabilidade que a mulher precisa entender, que ao cuidar dela, ela não está sendo menos mãe do que se ficar ali, né, lambendo a cria. O que você acha que é o ponto de partida para essa mulher enxergar, né, ter essa consciência? Amor próprio, a palavra de Deus já diz, né? Amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, Deus é muito sábio, né? Então, assim, tem muita gente fazendo pelo outro, buscando aprovação, buscando aceitação, coisas que faltaram na sua infância. Mas, na verdade, isso é falso, porque você só pode dar aquilo que você tem. Então, eu penso que na ótica do reino de Deus, a gente transborda. Então, quanto mais a gente fizer para a gente, mais a gente vai transbordar na vida do outro. E eu ainda vou além, ainda tenho o princípio da intercessão. Aquilo que eu quero que aconteça no outro, eu tenho que fazer em mim em abundância, porque eu vou gerar isso em mim e isso vai acontecer pelo poder do contágio social, pelo poder, né, do que está ali junto com a gente. Você sabe que a ciência explica isso, vai acabar acontecendo. Então, quer que os seus filhos sejam mais dedicados, quer que o seu marido seja mais grato, quer que tudo que você quer que aconteça no outro, a gente tem que fazer primeiramente na gente. Sim. E numa quantidade tamanha, né, como Einstein fala, né, que uma mente que se expande jamais volta ao tamanho original. Então, tudo que a gente quer que aconteça ao nosso redor, a gente tem que gerar em nós de uma maneira muito mais abundante para poder isso transbordar. É literalmente transbordar de um copo, né? Vou encher para começar a derramar e quem tiver em volta vai se beneficiar com isso. Tudo vai melhor, né? Quando a mulher está feliz, a saúde dela está boa, atrai dinheiro, atrai prosperidade, atrai boas amizades. Quando ela está curada dos seus vícios emocionais, que tudo bem que não dá para zerar, mas dá para amenizar a intensidade e a quantidade dos vícios emocionais. Então, atrai os melhores funcionários, as melhores amizades, ela vai conquistar do seu cônjuge também o melhor dele. Por quê? Porque ela se ama, ela se valoriza. Então, o segredo é esse, é também ela se olhar como imagem e semelhança de Cristo. Então, se ela é imagem e semelhança de Cristo e se ela ama a Deus, como ela pode amar a Deus e não amar a ela mesma? Exatamente. Se Cristo está em nós. Então, ao passo que a gente começa a olhar mais para a gente está olhando mais para Cristo também. Sim. E eu acho que isso tem total conexão, assim. Uma das coisas que me fez entender que eu tinha direito né? Tinha direito de ser feliz, tinha direito de ser próspera, tinha direito de... Quando eu percebi isso, eu falei, cara, eu não estou pedindo, pelo amor de Deus, por favorzinho, isso é um favor que Deus vai fazer na minha vida. Não, eu tenho direito de ser feliz. Com certeza. Deus falou que a gente tem que ter uma vida em abundância, então por que eu não vou ter? Então, está errado. Eu falo inúmeras vezes que se tem alguma coisa que está pegando na vida, né, da mulher que está comigo, eu falo, tem alguma coisa que não está legal? Por favor, abre o baú e vamos começar a vasculhar. E nesse assunto, um dos temas que, inclusive, foi para mim o ápice do nosso processo, que você participou de uma forma muito cirúrgica, é a identidade. É eu me reconhecer como tal. Porque eu lembro que tem uma passagem bíblica que os escravos eram libertados, mas eles ainda se viam como escravos e continuaram presos, né? Porque eles se identificavam como tal. E eu vejo muitas mulheres que têm a permissão para ir além,
mas elas não enxergam isso e aí não tem milagre se ela mesma não tem essa consciência. O que você acha que impacta e como sair desse impacto da identidade, como ela descobrir realmente quem ela é, como ela entender que ela tem esse direito, que eu percebi que não, peraí, tá tudo errado. Eu posso fazer, eu vou fazer. E eu comecei a entrar em movimento. Como que é essa jornada da mulher na identidade dela? Então, a identidade ela é formada na infância e a gente vai passando por fase porque nós desempenhamos vários papéis. Dentro da nossa identidade, a gente tem alguns papéis. E a gente fazendo um mapeamento, a gente percebe que, por exemplo, quando nasce a mulher profissional, então, assim, a identidade dela vai sendo manifestada ali como profissional, mas eu vejo um marco grande quando ela casa, por exemplo. Que aí ela sai da casa dos pais, digamos assim, hoje em dia muitos moram já sozinhos, né? Para se juntar como uma só carne junto com o seu marido. Então, aí ali já percebo que essa questão da identidade começa muitas vezes a deturpar. Porque a convivência ali com o seu cônjuge, e isso aconteceu comigo, teve um momento da minha vida que eu e o Zé, a gente acabou se separando porque eu disse que eu tinha que buscar uma burrice, mas que eu precisava entender quem eu era, porque eu tinha me perdido na minha identidade dentro do meu casamento. Você vai se adaptando para ser parecido com ele. Quem eu era. Eu encontrava gente da minha adolescência e falava assim, cadê a Renata risonha? Eu falei, para, eu nunca fui risonha. Como não, Renata? Claro que era risonha. Eu literalmente tinha me perdido. Então, eu vejo que um marco é o casamento, outro marco são os filhos. É como se... Repara que existem até algumas mudanças. Parque de diversão, por exemplo. A pessoa, né, antes de casar e ter filho, ela ia todos os brinquedos. Aí depois eu ouço, não, porque agora eu sou mãe, eu não posso mais ir, porque eu tenho 2 filhos para criar. Assim, é um exemplo bobo, mas imagina como isso muda na identidade da mulher. Então, ela tem de entender que as circunstâncias não mudam quem ela é. Ela pode se ir moldando, obviamente ela vai amadurecendo, vai passando por novas experiências, mas tem de estar sempre entendendo quem ela é em Cristo, né? E aí eu tenho liberdade de falar aqui, porque você também é cristã, mas, enfim, para mim, muitas pessoas acabam tendo problemas na sua identidade por conta da parte da espiritualidade. Elas se perdem em relação à sua referência mesmo espiritual, né? Tem problemas lá desde dos seus pais de origem. Então, tem de trabalhar, reprogramar suas crenças e entender, de fato, quem ela é e saber que com uma identidade fortalecida nas crenças, né? Porque a identidade é um todo. Tem o ser, propriamente dito, mas tem a questão dela, do que ela é capaz de fazer e do que ela é merecedora. Então, tem esses 3 níveis de crença, né? De identidade, capacidade e merecimento. Então, se ela realmente souber quem ela é capaz de fazer grandes coisas e ela vai ser merecedora de grandes coisas. Mas, por outro lado, se ela for muito frágil e se o valor dela estiver naquilo que ela está fazendo ou naquilo que ela tem, e aí qualquer mudança, está desempregada, ou não está com renda, nossa, não vale nada. Como assim não vale nada? Peraí, como você falou, você veio para esse mundo, você não tinha a tua identidade de profissional, digamos assim. Então, a gente precisa olhar para o que você estava falando há pouco sobre o combustível. O nosso valor realmente está em quê? No que é o nosso valor? Quer dizer que uma pessoa que, de repente, por um momento ela não está fazendo dinheiro, ela não vai ter valor. Eu vejo muitas mulheres, às vezes, que, sei lá, tem alguns projetos, algumas outras coisas e acham que é porque o dinheiro vem do marido, o dinheiro não é dela. Mas, espera aí, qual foi o combinado? Qual foi o arranjo que vocês fizeram? Por que você não se sente merecedora disso? Então, são coisas que vêm lá da infância que a gente tem de olhar, mas o fato é que tem de, sim, ter esse olhar para quem você é. Se olhar no espelho, olhar nos seus olhos, lá no fundo dos seus olhos, sabe? Olhar lá no fundo dos seus olhos, quero repetir para você agora. Olhar lá no fundo dos seus olhos e falar para você, né? Do tipo, vamos supor que eu estivesse fazendo essa prática que eu estou incentivando você a fazer. Olhar nos seus olhos e falar assim, fala, Renata, que eu te escuto. Porque as respostas estão dentro da gente, Ana. E tem muitas Só coisas... Só que as pessoas não param para se olhar, elas não param para se analisar, elas não param para ver. Vão no dia a dia, né? Dorme, acorda, vai, faz, nem se percebe. E botando os outros à frente dela, tá errado, tá distorcido. Tá distorcido. Gente, assim, a gente podia fazer só um podcast só sobre esse tema. O que acontece?
Ó, Renata está tomando Minotauro Energy Drink, nosso patrocinador oficial aqui, ó. Tá aqui Muito com a bom. gente, pra gente ficar bem ligada e passar o melhor aqui para vocês. Mas certeza. Renata falou uma coisa que a gente não tinha trocado, assim, oficialmente sobre isso. Lógico que a gente viveu durante o processo. Mas as duas quebras de identidade, eu costumo falar, que são... Primeiro quando você casa, depois quando você tem filho. E eu vejo muito isso... Porque vem da mulher, né? Isso eu tô falando de sociedade, de agradar ao marido. Então, quando casa, ela quer agradar ao marido, tá recém-casada e tudo mais. E é onde tem total conexão nessa quebra de identidade com a ambiência. Porque, assim como o meu marido pegou já muita coisa de mim, eu peguei muita coisa dele durante esses anos. Eu tava comentando com alguém que meu marido é muito tranquilão com relação ao horário, e eu não. Eu era uma pessoa que tinha um horário 2 no médico, eu chegava 1h30 no médico, então eu já botava na minha agenda que era 1h30. A convivência com ele era de chegar atrasado. Então, a convivência com ele não fez eu chegar atrasado, mas hoje em dia eu chego no horário. Eu sei trabalhar o tempo ao meu favor, por causa da convivência. Assim como ele também pegou outras coisas. Então, isso é natural com quem você convive, você pegar, né, comportamentos. A grande questão é que às vezes acontece isso que a Renata passou e viveu, eu passei e vivi, que é o quê? Você está tão ali imerso que você... Peraí, mas quem eu sou? A Renata trouxe para mim, que foi uma das coisas mais lindas, um dos melhores presentes que eu tive durante o nosso processo, a música de volta para minha vida. Legal. Né? Eu sempre amei música. E aí ela falou, por que você não volta a fazer piano? Eu percebi que eu já nem ouvia mais música. Meu marido não curte, não é de ter... Eu sempre era no carro, som ligado. Ele, não, tô no telefone. E aí acabou que eu desliguei o interruptor da música e cheguei num momento que eu nem escutar mais eu escutava, nem curtir mais eu curtia. E trazer isso de volta. Então, quando ela fala em você se resgatar, não quer dizer, eu ia pra balada quando estava solteira, agora tô casada, também quero ir. Claro que não. Mas é seus gostos, os seus valores, o que é importante para você. Né? A gente estava falando aqui de valores, ela citou alguns, por exemplo, saúde é uma coisa que sempre foi importante para mim. De repente, eu me vi no meio de um burnout e falei, cara, é por isso que eu tô me sentindo mal. É por isso que eu tô vendo que as coisas estão erradas. Porque é como se a gente estivesse se ferindo, né? Se autoflagelando, assim, é uma coisa muito ruim. E você sair desse caminho para ir num caminho onde você, olha, eu respeito meu marido, eu respeito meu casamento, eu quero o melhor, mas não tem como a gente ter uma família forte, um casamento bom, ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa empresária, se a gente não começar pela gente. Né? Se a gente não começar a olhar primeiro, não é egoísmo, mas muitas vêm como egoísmo. Por que você acha que gera esse sentimento de... Que é muito comum quando eu falo, tira um tempo para você uma vez a semana. Não, se vem eu assim, durante a semana eu tenho que estar lá na empresa, ou não, eu tenho que estar com os meus filhos. A necessidade de aprovação e falta de amor próprio, sem sombra de dúvida. Isso vem resquício da infância. Da infância. E o caminho é de ir fazendo esses destraves, como a gente fez no seu processo. Então, assim, a música estava muito ancorada numa fase da tua vida como algo positivo, algo que abria espaço para você realizar sonhos. Então, como o nosso cérebro ele vai fazendo ancoragem, são ramificações. Quando você puxa uma memória de algo e você ativa essa memória, você ativa todo aquele arranjo positivo. Então, ativar a música não era só porque era uma coisa que te dava prazer, Sim. mas você ativou prosperidade, você ativou uma série de outras coisas em você, você ativou dons e talentos em você. E, infelizmente, muitas pessoas fazem isso. E o lugar onde tem mais dons e talentos é no cemitério, né? Todos ali travados, porque quantas pessoas talentosas, em vez de fazer e lidar com aquilo, deixaram enterrar dentro delas. E, assim, não dá. Isso aí é algo que realmente mexe muito comigo, encontrar pessoas talentosas, encontrar histórias de êxito e simplesmente engavetar isso e achar que agora está num outro projeto, que aquilo não faz mais sentido. Sendo que tudo vai se encaixando. Nossa vida é um eterno quebra-cabeça. Todas as peças, de alguma maneira, elas vão se encaixar. Você pode não estar mais tão atuante fazendo certas coisas. E olhando para a tua trajetória, uma parte sua estava totalmente adormecida. Em relação a gente já pode falar abertamente que você é uma miss. Hoje em dia eu fico super feliz, agora pode falar. Pode falar. E eu fazia de propósito, todo lugar que eu ia. Você sabia que ela é miss? Você sabia que ela é miss? E ela ficava me olhando. Eu falava, não. Não precisa contar essa parte. Eu falei, mas eu tenho orgulho. Então, verdade.
né, a gente ressignificou tudo isso. E existe esse lado em você que tinha que ser ativado novamente. E graças a Deus é isso. Está fazendo campanhas lindas, ensaios fotográficos maravilhosos. Mas o que acontece? Muitas pessoas acham assim, não, porque agora não tem mais aquele corpício. E olha o corpão que você tem. Mas vamos falar, não, porque agora eu sou mãe. Não, porque agora eu não sou... Gente, como assim? O que os outros vão pensar? Tem espaço para tudo. Então, eu acho que é isso. A gente tem de olhar para a nossa história, entender quem nós somos, quais são os nossos dons, quais são as nossas habilidades, como que a gente pode estar utilizando isso no momento da nossa vida. E ter cuidado, como a gente estava falando antes, com as distrações. Antes de a gente falar de distrações, que é super importante, me veio aqui na cabeça como que eu voltei para minha identidade. Porque, obviamente, foi todo um processo, né? Você que tá ouvindo a gente, assim, não foi veio um raio na minha cabeça, ela falou um negócio e foi. Mas uma das coisas que mais me marcaram, e eu tive a possibilidade de fazer, talvez nem todo mundo tenha... Voltar à sua cidade de Foi voltar à minha cidade natal. Eu só vou cuidar para não me emocionar aqui. Mas você sabe que foi tão intenso que eu vivi isso. Eu nunca fui lá, eu nunca estive lá, mas, para mim... É como se eu tivesse tido lá com você, de tão intenso que foi. Foi muito forte. De você mexer nas fotografias, de você visitar o colégio, de andar na rua, na praça. Forte. Mas foi muito forte. O que aconteceu, e eu vou compartilhar com você, para você entender do poder de você saber quem você é, né? E juntas a gente chegou nesse caminho que eu nem acreditava quando eu voltei de viagem. Eu falei, Renata... Não, e desde então mudou tudo, né? Tua trajetória profissional, tudo muda. Virou de... né? Foi aquele chacoalhão, assim. A minha cidade natal, ela é uma cidade tombada. Não sei se você sabe, mas a cidade tombada, você não pode destruir nada, né? Que foi, enfim, casa, você tem que manter. Talvez até cor, nem sei se pode mudar a cor, mas eu sei que você não pode derrubar. Então, eu tive a oportunidade de visitar a minha cidade natal, que fazia muitos anos já que eu não ia, sei lá, uns 10 anos que eu não ia, e encontrar tudo como quando eu era criança. Você imagina, a casa da moça que vendia o picolé estava lá, o cartório que o meu avô tem ainda está lá, a casa da minha avó está lá, a igreja, tudo exatamente igual. E isso facilitou o quê? Facilitou eu voltar ao tempo, de uma forma muito mais fácil do que se não tivesse no lugar. E eu pedi isso para o meu pai. Primeiro, eu fui para a cidade onde meus pais moram, que é próximo, e peguei uma mala. Por que ela está falando do Miss, né? Porque durante muito tempo eu queria botar embaixo do tapete essa história de Miss, modelo, que eu achava que isso era... Não vergonhoso é a palavra, mas não ia me agregar como empresária, que as pessoas não iam me levar a sério, porque Miss, né? A mulher bonita é burra, tinha muito esse julgamento. Você vê, né? E eu tinha outra visão. E aí eu tinha, durante anos, esses anos todos que eu tô, né, com as franquias e sendo CEO de empresa, eu vivia botando embaixo do tapete, que falei, gente, que ninguém saiba. Já basta o meu rosto, que às vezes chama atenção, as pessoas acham bonita, mas eu falava que ninguém saiba. Então, eu nunca quis falar sobre. E fui para casa dos meus pais, peguei e abri uma mala que era só disso. Tinha coroa de Miss, tinha as faixas, tinha as fotos, as coisas de modelo, do tempo que eu trabalhei em modelo. E aquilo ali foi vindo, e foi vindo, e foi vindo. E aí você começa a lembrar o porquê que você começou, por que você escolheu, como é que era quando você estava lá. E de lá, eu falei, pai, a gente foi um almoço na casa da minha prima, em São Chico, né, São Francisco do Sul. Eu falei, pai, o pai se importa de a gente dar um rolê, assim, na casa que a gente morou, nos lugares que eu preciso. Isso é muito importante para mim. E foi muito especial. Meu pai e minha mãe foram comigo. Eu lembro que estava chovendo, a gente desceu na praça, eu e meu pai. Tá chovendo, minha filha. Eu falei, eu preciso descer. Eu desci, eu andei pelos lugares que eu brincava e corria com os meus primos. Eu fui na igreja, eu fui na casa da minha avó. A gente desceu em todos os lugares. A gente só não entrou na casa onde a gente morava porque tinha gente. Mas a casa estava exatamente igual. Impressionante. E aí, o mais impressionante é que isso me trouxe memórias do... Pai, eu lembro que no quarto do senhor, o banheiro era dentro do guarda-roupa. Tinha um banheiro, tipo, secreto, assim, né? Da suíte. Eu lembro que abriam coisas que eu não lembrava mais. Olha. Eu lembro que tinha assim, eu lembro que na casa tal era assado. E fomos tudo. Fomos na casa de praia e tudo. E, tá, Aline, pra que isso tudo? Isso tudo me trouxe as sensações de como eu me sentia, de quem eu sou, das coisas que eu gosto, que é o que a Renata está falando. Então, talvez você não tenha oportunidade de voltar na sua cidade e encontrar tudo como está. Mas o simples fato de você tirar um tempo para você, fechar os olhos e ter a oportunidade de lembrar. As fotos ajudam muito. Eu lembro que eu olhava as fotos e eu conseguia voltar para o lugar da foto. Então, você vê as suas fotos e você lembrar, né? Por que você tomou tal decisão? Por que você fez isso? Como que você era? O que você gostava? Isso é como se aflorasse de uma maneira muito forte quem eu era, as coisas que eu gostava. Não é quem eu era revolucionário, que ia chegar para meu marido, agora eu sou assim. Não, não era isso. Mas, espera aí, eu gostava de tal coisa, eu deixei isso para lá.
isso aqui eu tenho orgulho, eu não posso botar embaixo do tapete, isso aqui foi uma conquista, eu lembro tudo que eu passei para chegar aqui, tudo que eu treinei para estar até aqui. Isso faz com que eu comecei a potencializar, e eu costumo brincar com as minhas alunas que eu virei uma sniper. Era como se eu fosse com a arma ali, mirasse no alvo, eu tenho que ir para cá. E aí é onde eu quero entrar agora com você. Eu passei a não deixar mais com que as distrações me parassem. Eu vejo que a minha velocidade vem sendo cada vez maior, porque eu aprendi a dizer não, eu aprendi a entender que tem lugares que são legais até, mas eu não vou agora. Tem pessoas, tem programas que seriam legais eu ir, mas uma vez que eu vou para o lado, eu deixo de dar 2 passos para frente e tá tudo bem. Eu posso até continuar andando, só que eu tô deixando dias para trás e a vida é muito curta, né, para eu não ir aonde Deus tem me falado para eu ir. Sim. Então, a gente estava conversando sobre isso, por isso que a gente comentou aqui em Distrações, e até pela sua experiência, eu queria que você falasse um pouco disso, o quanto acontece na vida da mulher por ela ser multitarefas, por ela ser a mãe, a esposa, a filha, a amiga, ela ter que lidar com essas distrações. Sim, e só trazendo o contexto que você falou aqui de revisitar a sua história, eu costumo sempre dizer que a nossa história muda histórias, né? Assim como a história de Jesus mudou a história da humanidade. Eu sei da importância que mentores têm na nossa vida, eu sou mentora, você é mentora, mas a gente não pode esquecer que a nossa história tem respostas para praticamente tudo que a gente precisa. Então, olhar para a nossa trajetória e modelar a gente também. Por que não? Então, olhar e falar assim, peraí, o que você fez lá que você teve sucesso? E se deixa eu me analisar, quais foram as etapas que eu percorri e poder ativar isso em você e aplicar hoje. Você assim, não, peraí, eu fiz isso, isso e isso, então, eu posso fazer isso, isso, isso. Porque acaba que as pessoas se distraem, se dispersam, querendo fazer o que o outro está fazendo. Verdade. Do jeito do outro. E uma das coisas que, para mim, assim, é fundamental a gente entender que, de fato, nós somos sujeitos singulares e cada um tem a sua personalidade, a gente pode estar falando de perfis comportamentais, mas cada um tem a sua jornada e a sua história e a sua fórmula de sucesso. Então, por mais que a gente tenha que, sim, estudar, né? Eu sou na área da educação, a gente tem que modelar, mas a gente tem que olhar para a nossa história. Peraí, quem eu sou? Qual que é o meu jeito? Como que eu funciono? Como é que é o meu mindset de sucesso? Deixa eu olhar para a minha jornada. Porque quando a pessoa quer ser o que o outro é, aí ela também vai se perdendo da sua identidade. Sim. E ela vai se distraindo. Isso está dando certo, então eu tenho que fazer também. Peraí, por que você tem que fazer também porque o outro está fazendo? É isso que Deus está te falando para fazer? E como você disse, dependendo do perfil da pessoa, ela simplesmente vai indo. Quando ela se dá conta, ela se perdeu. Total. Então, penso que quando a pessoa tem a identidade bem fortalecida, quando ela faz uma projeção da sua história, não só passada, mas espera aí, o que eu quero construir daqui para frente? Tem um filme que eu gosto muito, até passou em sessão da tarde, que é aquele A Última Palavra, onde a atriz, eu esqueci agora, mas é uma atriz famosa. A Última Palavra? Isso. Ela pede para escreverem o obituário dela. Caramba. Só que ela está viva. Né? E é muito interessante. Pode parecer que é um filme triste, mas não é. É para a gente... Né? Uma das coisas que eu trabalho muito, para a gente pensar sobre qual é o legado que eu quero deixar. Uhum. Né? Se hoje, né, Deus estivesse te chamando para viver, para voltar para a eternidade e dissesse assim, filha, você ainda, né, tem um tempo. O que você quer deixar aqui para fazer? Porque as pessoas vivem como se não houvesse um amanhã. Uhum. E a gente tem de projetar a nossa vida. Sim. Então, fazer uma linha do tempo daqui para frente, ok. E essa consciência só me veio agora, recentemente, depois que eu fiz 50 anos, né? E aí eu comecei a projetar. Gente, ela não tem cara de 50 nem aqui nem na China, aí né? Tinha que falar ela fala 50, a gente até... é verdade, ela falou. Mas é uma reflexão que, muitas vezes, quando a pessoa é jovem, ela não para e pensa, mas a gente tem que projetar a nossa vida. Aquele outro filme também bem legal, do Criando Campeões, né? Do King Richards. Ele programou, ele fez um planejamento para as filhas dele. Mas a gente tem que fazer isso, planejamento de vida, fazer uma linha do tempo, imaginar quais são as grandes conquistas que você quer realizar na sua vida. Porque se você tiver esse foco, não é só uma meta, né? A gente
você trabalha muito isso, né, a tua metodologia, mas não é só meta pela meta, é uma meta dentro de um contexto de vida. Exato. Porque se você tiver essa meta... Não é uma meta só para bater, né? Como a gente parou para pensar, foi assim, peraí, eu ainda tenho um filho que mora com a gente, né? Quanto tempo mais eu tenho o meu filho morando comigo? Se eu morar agora em Portugal, eu vou perder esse tempo, e esse tempo não vai voltar. Porque depois eles vão casar, vão ter neto. Quando eu for a avó, que eu já penso nisso, eles nem casaram ainda, mas já penso nisso, como é que eu quero estar no meu momento de vida? Eu quero estar fazendo o quê? E isso me trouxe uma consciência, porque aí não tem como. Eu olho para as minhas decisões e vejo, isso vai me levar para essa visão ou não vai me levar? Não é só uma visão, as pessoas fazem muito moral dos sonhos, é uma casa extraordinária, um carro maravilhoso, milhões de joias e roupas e isso e aquilo outro. É pouco, além entende? Disso. Tem que ser muito maior. Tem que ser muito maior. Tem que ter realização mesmo de vida. Qual o legado que você vai deixar? As pessoas, e esse filme fala sobre isso, como você quer ser lembrada? Essa pergunta, volta e meia, me vem. Uma vez, eu lembro que na época da pandemia, eu estava discutindo com o Zé, que eu queria sair do apartamento e voltar a morar numa casa. E ele falava assim, o que os nossos filhos vão pensar desse teu comportamento? Eu discutindo que eu queria ir para casa, e ele defendendo o argumento que queria, dominantão, né? De que queria ficar no apartamento. Eu virei e falei assim, pois eu quero que os meus filhos lembrem que a mãe deles não desiste do sonho delas. Mas Então, para ele estava vendo de um ângulo, para mim eu estava vendo do outro. E quantas vezes eu paro para pensar, será que eu estou passando a percepção que eu quero que as pessoas tenham de mim? E a gente tem que pensar isso, até mesmo em relação aos filhos, né? Durante muito tempo, os meus filhos viam as brigas, não viam a hora que eu estou namorando. Exato. As pessoas, os seguidores, o que eles estão vendo? Eles estão vendo um recorte de você, mas será que você consegue passar a sua verdade? Você acredita que cada um tem uma visão de acordo com a sua visão de mundo, de acordo com a sua história? A gente enxerga o mundo, né, como a física quântica já fala, quem cria a realidade é o observador. A gente enxerga o mundo com a ótica das nossas crenças. Então, uma mesma realidade, uma mesma situação, você pode escolher vê-la de diversas maneiras. Inclusive, você vê de um jeito, outra pessoa está vendo a mesma coisa de uma forma completamente diferente. E está tudo bem. Você não tem que convencer ninguém a ter a sua percepção. Uhum. Mas eu penso que é uma sabedoria divina quando você consegue expandir a sua mente para ter novas percepções sobre aquilo. Uhum. E eu costumo dizer, se ame o suficiente para sempre tirar de tudo que você vive aprendizados a seu favor. Uau! Quem se ama não vai ficar se destruindo o tempo todo. Isso não deu certo? Tá, não deu certo, mas a gente aprende com o que não deu certo. Quantas coisas que não deram certo que eu pagaria de novo para ter aqueles aprendizados? Uau! É verdade. Mas aí algumas pessoas preferem olhar e falar assim, nossa, eu perdi muito tempo da minha vida. Não, você não perdeu tempo. Você aprendeu diante daquilo tudo e agora você vai viver o que você está vivendo porque você aprendeu por conta da sua trajetória. Total. Não é em vão, né? Nada em vão. Deus não é um Deus de desperdício. Deus não desperdiça nada. No milagre dos pães e dos peixes, sobraram, né, digamos assim. Ainda tinham 12 cestos lotados, um para cada discípulo. Né? A gente está falando aqui de Deus e uma das coisas que eu vejo que deixaram a minha vida muito mais leve e me deram a confiança de estou indo no caminho certo, é aprender a ouvir e a obedecer, né? Já teve fases que eu ouvi e não obedeci, várias. E aí, assim, deu tudo errado. Não é que deu errado, mas eu fui por um caminho bem mais difícil, né? Então, a gente conversa muito isso e você tem um projeto incrível que é Modelando Jesus, que aborda isso de uma forma muito linda. Eu tive a experiência de conhecer um evento que teve. Eu queria que você falasse um pouco da importância da espiritualidade, né, da mulher. Eu vejo que a mulher, não que o homem não tenha que ser sábio, mas eu vejo que é a mulher que normalmente consegue ou colocar, formar uma família forte, como destruir tudo. Então eu vejo que a sabedoria, não que o homem não tenha que procurar, mas normalmente a gente quer um pilar muito forte dentro da casa. E
como que isso interfere, como que é mais leve, independente de religião, Aline, mas eu sou de outra religião, ok, mas a sua conexão com Deus, né, a sua espiritualidade, o quanto que isso vai, e sobre esse teu projeto, Modelando Jesus? Então, esse projeto ele começou exatamente por esse conceito de modelagem, que é um conceito que vem aí da PNL, né, que aquilo que a gente admira, a gente atrai para a nossa vida, então é importante a gente ter pessoas que são referências para a gente em diferentes áreas, né? E são modelos, são pessoas que a gente vai colocar a nossa atenção, vai entender o que essa pessoa faz para atrair para a nossa vida. E quando eu aprendi esse conceito, eu falei assim, gente, Jesus tem que ser, né, minha referência. Eu sempre fui muito conectada com a minha espiritualidade. E aí eu já sabia que eu não era aquilo que eu achava que eu era, nem o que as pessoas falavam que eu era. Pelas minhas crenças, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, deixa eu descobrir quem é Jesus, porque quanto mais eu descobrir quem é Jesus, mais eu vou descobrir quem eu sou. Então, vamos modelar Jesus, vamos colocar os olhos atentos em Jesus, não como uma formalidade, né, mas como um amigo, como uma pessoa que é íntima, é uma pessoa, né, apesar de ser Deus, obviamente, com todo respeito e tudo, mas ele está próximo, ele vive na gente, ele está com a gente 24 horas por dia. Então, surgiu esse projeto lá em 2020 e eu comecei a estudar bastante. Na verdade, foi um pouco antes, né, da pandemia. Acho que foi antes, acho que foi em 2018, 2019. Enfim. E aí comecei a me debruçar nos evangelhos e fazer o mapeamento da história de Jesus, trazendo tags de modelagem para colocar na minha vida. E aí ali foi um grande fortalecimento da minha identidade, do que eu sou capaz de fazer e tudo mais. E é interessante você falar que você ouve a voz de Deus, porque muitas pessoas vêm para mim e falam assim, mas eu não ouço a voz de Deus. Eu falei, gente, mas é tão simples. É uma percepção. Às vezes você pode ouvir realmente audivelmente, mas Deus fala com a gente, uma borboleta que está passando, Deus fala com a gente, né, com esse energético, Deus vai falar com a gente Ele é tão presente na nossa vida, as pessoas querem complicar aquilo que é simples, né? Eu era essa pessoa. Eu costumo dizer que o extraordinário acontece na simplicidade, né? E Jesus é o nosso exemplo. Então, realmente sou apaixonada. E daí eu montei esse projeto que eu faço com a Alda Célia, né? Essa grande ministra da Palavra de Deus e tudo, e cantora aí renomada, compositora. E a gente começou a fazer com lives e o negócio foi crescendo. E depois que a gente fez toda a modelagem dos 4 evangelhos e as cartas e tal, fizemos também do livro de Atos, Deus já tinha me dito que era para transformar isso em algo eterno, por essa questão do legado. Vamos supor, eu não estou mais aqui, fica como? Né? Tem as lives? Tem, mas hoje em dia as pessoas não estão mais ouvindo a live. Como transformar isso em algo que realmente possa alcançar mais e mais pessoas? E aí Deus me trouxe todo um formato aí de uma formação, de um curso mesmo, que é o Renascido em Cristo, e Renata significa renascido. Uau. E aí né, a gente lançou agora, mas na verdade é um projeto de responsabilidade social, é só um meio para as pessoas ofertarem, para que a gente possa fazer obras sociais para devolver a dignidade de muitas mulheres que hoje vivem mendigando ou vivem, sei lá, por conta de bolsa ou se sujeitando a coisas absurdas. Então, poder ajudar a levar essa mulher a ser uma empreendedora. Então, como eu te falei, né, eu adoro poder incentivar e começar negócios. Ver uma pessoa que, de repente, tem um super dom para costura, mas ela não tem uma máquina de costura, ela trancou aquele dom, está trabalhando uma coisa que não tem nada a ver ou nem está tendo oportunidade, porque tem filhos e tudo mais, e às vezes não tem com quem deixar. E existem várias realidades, Sim. né? Então, poder arrecadar fundos e envolver mais pessoas nessa causa de devolver a dignidade para as mulheres e transformá-las em mantenedoras do seu lar. Porque as mulheres, na Bíblia, elas eram mantenedoras do ministério de Jesus. As mulheres são prósperas. Sim. Quando a gente olha para a mulher de Provérbios e tudo mais, a gente sabe que é uma mulher que cuida da casa, cuida do seu marido, e ela trabalha. E por que não trabalhar, né? E gera recursos. Então, isso hoje é um projeto que tem me movido bastante, assim. É incrível, né? Porque você falou sobre ouvir Deus e é tão fácil. Eu era essa pessoa que eu falava acho assim... que isso vale a pena você falar para a sua audiência, porque muita gente me pergunta isso. Como ouvir Deus? Eu não ouço Deus. Eu achava assim, gente... Eu acho que Deus deve estar de mal comigo. Como é que fala assim tão fácil com todo mundo? Eu não escuto nada. Ainda mais eu, né? Super conforme, querendo assim... Tipo, escreve para mim, desenha. Então, eu
comecei a ter muita dificuldade, mas eu buscava. Gente, deve ter um jeito. Como é que faz? Falava com os pastores. Os pastores devem ter ficado muito doido comigo. Não, Aline, você tem que deixar o Espírito Santo. Espírito Santo? Como assim? Eu não entendia isso. E ele teve várias situações que ele falou comigo e que eu ouvi, mas era uma coisa assim, era um evento, né? Para eu tomar uma grande decisão. E eu queria muito isso, essa comunicação diária de será que eu vou ou não vou? Será que eu faço isso ou não faço? Sabe? Eu queria ele no meu dia a dia. E hoje, quando alguém fala assim, eu não sei se eu escuto Deus e tudo mais, eu falo muito que Deus fala com a gente o tempo todo. A toda hora, todos os dias. Mas por que eu não escuto? Talvez você esteja tão ocupada e tão cheia de barulho que você não consegue perceber, porque era o meu caso. Eu não sei, por exemplo, o dia que eu faço o jejum é um dia que eu escuto mais. Por que eu escuto mais? Porque é um dia que eu estou limpa, é um dia que eu estou pura, eu estou mais atenta. O jejum, ele proporciona isso, né? Até explicações científicas de você estar com o olhar, o ouvido, tudo mais aguçado. Tanto que, na antiguidade, quando o homem ia caçar na savana, ele estava em jejum, ele estava com fome, ele ia caçar. E por isso ele ficava muito mais atento. Legal. Isso depois de um tempo, num evento até com o Raduan, que era nosso consultor na época da franqueadora. A gente foi no evento e o Raduan viu eu entrando em reunião atrás da outra com um copão de café, chocolate. Ele falou, amiga, você come isso antes de reunião? Eu falei, normalmente eu acabei de almoçar, eu pego isso. Ele falou, não faça isso não. Isso aí você vai dar uma relaxada com o chocolate, você tem que ficar, se puder sempre ficar em jejum. Depois, num evento, a gente estava junto, inclusive, teve uma nutricionista explicando sobre as sinapses neurais quando você está em jejum. Então, tem a explicação científica, porque eu sou conforme, e tem a explicação espiritual, você ouve muito mais. Então, o jejum eu acho maravilhoso por causa disso. Eu faço uma vez por semana e nesse dia eu escuto mais, mas isso não quer dizer que nos outros dias eu não escute. O que eu percebo que aconteceu, que é uma das coisas mais lindas? Eu tenho um relacionamento muito íntimo com os meus filhos. Eu converso com eles diariamente. Uma vez por mês a gente faz um dia especial, que eu só saio com um deles. A gente isso eu sempre falei para você. Escolhe um lugar, um café, um restaurante, vai. E a oportunidade que eu tenho de entender eles na individualidade de cada um, porque são idades próximas, às vezes a gente trata todo mundo junto, né? E o que acontece? Há poucos dias, sei lá, uns 20 dias atrás, meu filho, a gente estava no aniversário, cheio, barulho, som, banda tocando, e eu escutei um choro. Eu estava perto da piscina com o Roger, eu escutei um choro, eu falei, é o Romero. Aí eu comecei a procurar, eu falei, esse choro é do Romero. Quando eu vi, o Romero tinha caído no chão. Meu Deus. Nada grave, mas de longe eu detectei que era ele. Ou seja, mesmo com barulho. E o que eu vejo que mudou o meu relacionamento com Deus? Quanto mais intimidade com Deus eu tenho, mais refinado fica o meu ouvido para ouvir, mesmo no meio da multidão. Eu consigo escutar um falar de Deus mesmo com barulho, mesmo no dia que não é jejum, mesmo no meio do caos eu consigo ouvir. Só que isso só foi possível por causa da intimidade. Tem mães que não têm intimidade com seus filhos e essas mães não conseguem escutar um choro de longe, não conseguem escutar um grito de mãe de longe. Então, o primeiro passo, eu acredito que é ter intimidade. Eu estava há pouco tempo num seminário do John Maxwell, né, de liderança lá em Brasília. E a gente estava num jantar com a Paty, estava eu, a Paty, a gente estava comemorando a conversão do Rodrigo, que eles tinham, né, se batizado e tudo mais. Eu falei, poxa, eu amo caminhar com Jesus. Só que só tem um problema, eu ainda fico na dúvida quando é Deus falando, quando sou eu querendo, e quando é até coisa ruim querendo falar coisa no meu ouvido e querendo me confundir. E aí o Bruno, não sei se você conhece o Bruno Falcão, conheci ele ali naquele dia, a Paty me apresentou e ele, do nada, na mesa, ele falou assim, eu posso te dar um presente? Eu falei, pode. E de noite ele chegou na palestra do Rodrigo e do Rogério. Tá aqui o presente que eu falei. Sabe por quê? Eu também não sabia quando era Deus. Li esse livro. Que legal. Qual é? Em 5 dias eu li o livro, Conexão com Deus. Cara, ali ninguém mais me segurou. Se eu já estava pegando jeito de ouvir, de conversar, ali eu peguei velocidade. Então eu entendi que tudo que a gente coloca tempo, a gente consegue ter resultados diferentes, né? Você falou muito da mulher cuidar da saúde, você falou da mulher cuidar dos filhos, do trabalho. Então, para tudo isso, você dedica tempo. Não tem mágica. Né? O meu marido não chegou onde chegou no UFC porque ele é um sortudo e Deus apontou para ele. Ele dedicou tempo para treinar. Ele treinou mais do que outras pessoas. A mesma coisa eu percebo que acontece quando eu tenho um relacionamento com Deus. Então, eu escuto porque eu passei a tirar tempo do meu dia para conversar com Ele. É isso aí. E você sabe que no Renascido em Cristo, né, é o evangelho todo de Lucas. Então, cada módulo é um capítulo de Lucas e a gente destrincha ele todo. Ou seja, um módulo é mais ou menos 40, 50 minutos. Aí algumas pessoas vieram para mim falando assim,
Nossa, mas hoje em dia ninguém mais quer isso tão demorado. Aí eu virei e falei assim, então essa pessoa não é para o Modelando Jesus, porque se o objetivo é você ter intimidade, como é que você quer um produto de 5? Eu posso até desmembrar esse grande pílulas, produto talvez. em coisas menores para dar uma pílula ou outra para as pessoas. Mas a proposta é ter um tempo de intimidade. Se você hoje não consegue separar 50 minutos do seu tempo numa semana para você se dedicar ali, para meditar, para refletir, Deus falando, né? Tem algumas aulas que eu uso inteligência artificial, Jesus contando a própria história. Não, você diz que você está realmente, é o Espírito Santo falando. Uau. Ontem estava finalizando, que a gente já está entregando, né, e liberando os módulos. E eu falava assim, meu Deus, tem uma live tem um módulo que é Dê Seu Tudo, né? E eu realmente tenho dado meu tudo para isso. Tenho trazido tudo ali do melhor ali. E aí Deus falando assim, minha filha, você pode achar que... Aí serve para você também. Você pode achar que ninguém está vendo aquilo que você está fazendo. Mas Deus vê aquilo que você está fazendo. Então, saiba que Deus se alegra do teu esforço, quando você dá o seu tudo na educação dos seus filhos, né, no seu dia a dia, no seu trabalho, onde você estiver, Deus se alegra, né? Porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então, assim, eu acho que antes de buscar qualquer aprovação das pessoas, a gente tem que sempre trazer essa reflexão. Porque, para aqueles que acreditam realmente que a gente não é daqui, isso aqui é passageiro. A gente veio da eternidade, a gente vai voltar para a eternidade. Né? E não é para botar medo em ninguém do dia do juízo, etc. e tal. Mas você está cumprindo o propósito que você veio para cumprir, e ele vai mudando, porque também tem uma celeuma assim, em relação ao propósito. Ao longo da sua vida, você vai adaptando, ajustando. né? Então, mas assim, Jesus veio com um propósito, e a gente modela Jesus. Se ele veio com um propósito de restaurar, né, o relacionamento pleno do homem com Deus, e a gente modela Jesus, nós também temos um propósito aqui. Qual que é o seu grande propósito? E uma das dicas é o significado do seu nome. O que significa Aline? Uau, não sei. Ah, não! Não sei, gente. Como que você passou por mim e não lembra? Renata significa renascido. Uma das coisas que tem a ver com o que eu faço, com a minha metodologia... Vou até anotar aqui para ir atrás. É refazer renascimento de coisas. Então, a sua identidade de modelo foi renascida. A música foi renascida. O que é o destravar? Tem muito a ver com a minha identidade. E os sobrenomes também têm significado, sabia? André significa corajoso, significa ousado, que é o sobrenome do meu marido. Uau. Manuela, Caramba. que é a minha filha mais velha, é Deus conosco. Guilherme. Eu já vou até... Já não tenho até que aqui para trás. Que incrível, né? E normalmente as pessoas não têm os resultados, ou seja, não andam agora falando aqui pelas travas, né? Pelas travas que elas têm, que você faz isso muito bem, né? O destravar. Você tem a mentoria, né? Destrave, que é voltada exatamente a isso, né? Primeiro é a Mulher AIS, né? Que assim, é a mulher que você trabalha também, que o que é ser um AIS? É ser referência. Então, eu trabalho muito isso. É você ser perito em algo, é você ser referência, é você saber e lidar bem com um lugar de destaque. Você é referência, querendo ou não, você é referência no mundo. Sim. Você é referência para os seus filhos, você é referência para os seus amigos, você é referência para as pessoas com quem você convive. Então, trabalhar esse ser referência, que era uma questão minha, porque eu já fui uma mulher invisível. Então, trabalhar esse lugar, né, de relevância, esse lugar de destaque, que é a mulher que se ama. Então, primeiramente, é isso. Aí, o evento da Mulher AIS é um evento que minha metodologia trabalha 3 pilares, que é ativar, que é destravar e alavancar. Então, seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja intelectualmente falando, né? Porque eu também sou da área da psicopedagogia. Então, tem estruturas mesmo que precisam também ser destravadas. Muita gente, quando eu já ouvi pessoas dizendo assim, não tenho boa memória, eu não sou boa de ler, não sei o quê. Na verdade, não tem isso, sabe? Tudo é possível. O nosso cérebro, ele é treinável. A gente pode aprender, a gente pode se tornar bom, como você falou. Né? Por que o Rogério também se tornou bom? Porque ele treinou muito. Exato. Por mais que ele tenha dom, que eu acredito que a gente também tenha dons que a gente já nasce com eles, mas você sabe que as pessoas de sucesso, elas não nasceram com aqueles dons, eles foram desenvolvidos. As pesquisas e as estatísticas mostram que as pessoas mais bem-sucedidas são as que desenvolveram seus dons. Porque quem já nasce muito habilidoso, a tendência é se acomodar.
Já é muito fácil para mim, Já não sei preciso fazer estudar. isso. Vou tirar nota boa mesmo, não preciso estudar. E acaba que a garra é o que faz a pessoa se destacar. E aí eu comecei a também trabalhar muito essa coisa da mulher, como você falou, porque a mulher, ela realmente, ela é geradora. Ela pode atrapalhar ou ela pode favorecer o fluxo de prosperidade no seu lar, na sua casa. Eu acredito que tudo começa nela mesmo, principalmente pelo fato de gerar. E olhando para Jesus, Jesus já poderia ter vindo aqui para a Terra como um homem, como adulto, já no início do seu ministério, mas não, para ser exemplo para a gente, ele foi gerado no ventre de uma mulher. Pelo poder do Espírito Santo, mas ele foi ele foi gerado no ventre. Ele foi gerado, ele foi desenvolvido por ela, né? A educação, tudo, os princípios. Então, e se você olhar também para a história da mulher, lá no paraíso, né? Lá no Éden, também foi a mulher que se distraiu, por isso nós, mulheres, temos que tomar cuidado com essa questão da distração, porque ela se distraiu e acabou que, por descuido também de Adão, enfim, mas... Aí entra os medos, as vergonhas, a culpa e milhões de outras coisas que as mulheres enfrentam e que a gente precisa olhar para isso e tirar e entender que Jesus já fez todo o sacrifício por nós e colocar o foco nele. E é dali para frente, e né? ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser. Uma das coisas mais bonitas que eu não me canso de repetir e que eu acho assim que torna tudo mais leve é nós entendemos que todos os dias Deus nos dá um novo dia. Então, eu sempre falo assim, né, às vezes aluno, eu fiz errado, fui fazer a demissão do meu funcionário, fiz errado, eu fiz isso aqui. Falei, ok, dá para mudar? Não dá para voltar no tempo, não temos essa máquina do tempo. O que acontece? Meia-noite vai começar um novo dia. Então, é uma nova oportunidade de você fazer diferente. Está tudo bem se ficou errado para trás, perdoa quem tem que perdoar, pede perdão para quem tem que pedir, mas daqui para frente você tem a oportunidade de fazer novo. Sim. E quando você ressignifica aquilo que aconteceu, você não entende aquilo como um fracasso. Você entende aquilo como uma alavanca para algo maior que está por vir. Eu costumo dizer também que o fim nunca é o fim, é o começo de algo maior. Porque quando Jesus cumpriu o propósito dele, aí começou um novo ciclo, onde a gente recebeu o Espírito Santo para realizar coisas como Jesus, mas obras ainda maiores. Mas é que é um desafio, né? Eu estava até falando hoje nos stories sobre isso. Quando você está passando por uma aprovação, você não consegue enxergar que aquilo ali pode estar contribuindo para onde você, de fato, quer ir ou Deus tem como planos para ir. É muito difícil alguém, no meio de uma aprovação, falar rindo, falar, ai, que legal, estou no meio do processo. Normalmente, você conta a história depois, né? Depois que você passou, que você olhou para trás, você entendeu, caramba, agora eu entendi porque que Deus me colocou lá. Então, isso fazia parte do processo para eu estar aqui onde eu estou. Não é fácil passar por uma aprovação, mas eu vejo que Deus normalmente põe à prova quando ele tem um plano muito grande. Quando a gente faz o mapeamento, né, da fase que Jesus foi para o deserto, primeiro que ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus, não foi o diabo que levou. Então, isso já é interessante. Porque quando a gente passa por provações, é porque o Espírito quer trabalhar algo na gente para algo maior que vai vir. Porque o ministério de Jesus ele começa logo depois do tempo que ele fica ali no deserto. E é um momento em que Jesus nos mostra o quanto é importante a nossa conexão, como você falou, pegando o nome do livro, a nossa conexão com a espiritualidade. Não é fácil para as pessoas que querem passar por isso sozinhas, mas se as pessoas se fortalecerem na sua espiritualidade e entender que tem um propósito maior aquilo dali, e o tempo que a pessoa vai ficar lá é o tempo de aprendizado. Então, que ela aprenda logo, murmure menos, cada vez menos, se conecte com Deus e consiga enxergar além e usar sempre a palavra de Deus para poder mudar, né? Porque a gente vence pela palavra, mas as pessoas usam as palavras para se destruir, a gente sabe do poder das palavras. Então, cadê a intimidade com Deus, como você falou, para profetizar todos os dias e dizer isso? Né? Que Deus veio para te dar uma vida em abundância, né? Que é onde há a presença de Deus, há amor, há paz. Você quer ouvir a voz de Deus? Te trouxe paz? Então vem de Deus. Não trouxe paz, não é de Deus. É simples assim. Gente, para você que está ouvindo a gente, isso é muito forte que a Renata falou. Eu sempre tinha essa dificuldade de olhar assim para um pastor ou para alguém que estava há muito tempo na igreja e falar assim, poxa, para ele é fácil detectar quando é ou quando não é. Para mim, eu não consigo entender. E aí a minha dúvida sempre foi tirada assim, traz paz ou não traz paz? Quando traz... Cara, isso está incomodando, isso não... Tem coisa errada. Aí tem gente que chama de intuição. Tá? Hoje em dia, para mim, é muito claro. É Deus dizendo assim, vira, não é para ir, vai para cá. Sabe? Eu estava falando...
eu fui no aniversário do meu marido e do meu cunhado no domingo, e a gente estava conversando, eu estava conversando com uma das convidadas e falando assim, é muito claro, quando você começa a ouvir, quando você começa a obedecer e entende que aquilo ali é o melhor caminho, é como se fosse um videogame onde Deus estivesse ali apertando o botão, agora pula, e eu pulo. É muito mais fácil, fica muito mais leve, né? Então, eu não tenho a menor dúvida que se conectar com Deus, ponto, é uma forma de você ter uma vida mais leve. Não leve só no conforto, né? Porque às vezes as pessoas falam, tá tudo ruim, mas aí eu me conforto Deus. Não, mas para ter direções, para tomar novas decisões, para entrar em movimento e ter resultado diferente. E enxergar oportunidades. Um mapeamento recente que eu fiz foi esse que, em situações de aperto, olha para o outro lado e veja a oportunidade. E sempre você vai ter oportunidade de escolha. Nunca é uma única saída, sabe? E sempre onde você entrar, você vai levar prosperidade para esse lugar. Nunca é só para você, né? Na mentalidade do reino, é prosperidade para todos os lados. Então, se você hoje não está vivendo prosperidade em alguma área da sua vida, está faltando levar mais o poder da palavra para essa área. Você tem que vigiar mais o como você está criando isso. E entender que nós somos falhas, né? Eu cito aqui de novo essa grande autora que é a Brené Brown, que eu amo, a coragem de ser imperfeito e assumir que somos imperfeitos sim, e se quiser ser Deus, isso é um problema. Então, entender que Deus nos ama na nossa imperfeição, é poder olhar para o erro. Eu sei que para os conformes é mais desafiador, mas é possível, né? Você está aí. Estou aqui. Poder olhar e dizer, ai, tá bom, vou aprender agora e vamos embora, e segue. E é isso. Então, hoje, assim, me pulsa muito meu coração ajudar a destravar talentos, ajudar a entender onde foi o obstáculo, né? Onde que aconteceu esse entrave, ajudar a destravar, liberar esses talentos e poder alavancar para a pessoa ir mais e mais e mais. Agora, realmente, isso, para acontecer de forma plena, tem que também estar conectado com a espiritualidade. Não dá só para fazer pelo emocional e só pela intelectualidade, sabe? Complementa, né? A parte espiritual é total. Por quê? Porque Jesus liberta, ele cura, ele ensina, ele restaura. Gente, foi graças ao marido dela, viu, que eu fui parar na igreja. Meu marido tentando há anos me levar para a igreja. Zé é um grande amigo também, mentor nosso, business, sempre perto da gente. E, na época, vocês me acompanharam a minha jornada desde quando eu era SAF, Serviço de Atendimento ao Franqueado, que eu emitia boletos na franqueadora. Então, eles viram esse processo, né, de eu sair do SAF, depois assumir como CEO, eu estando ali tomando grandes decisões, e eu nunca me esqueço o dia que... vamos jantar? Eu falei, vamos! Aí o Zé falou, então tá, a gente vai ali no Outback, depois a gente... Não, a gente vai na igreja e depois vai no Outback. Eu falei, ai, tem que ir na igreja. E daquele dia em diante, eu nunca mais parei de ir. Então, assim, eu vou ser eternamente sempre grata por vocês dois. Amém. Por várias transformações que eu tive. Quando a Rê fala de destrave, né, que é o que ela faz com o pé nas costas, ela faz de uma maneira tão sutil, mas tão incisiva ao mesmo tempo. Você olha ela aqui, né, toda calminha, delicadinha, mas ela dá uns puxão de orelha que são importantes, porque eu não sei se seria, né, a gente pode falar uma característica mais do conforme, mas assim, eu vejo que às vezes tem que ser um empurrão mesmo para ir no escorregador, né? Senão não vai. Então a Renata sempre foi muito pontual com isso, e isso realmente transformou completamente a minha vida. Fala pra gente de perfil comportamental, porque a gente está falando aqui de conforme, de dominante, talvez quem está ouvindo não está entendendo o que é e como que isso facilita a nossa vida. Ah, com certeza. Então, a gente, pegando a metodologia do DISC, né, do William Marston, a gente pode falar do D, né, tem o D, o I, o S e o C. O D é o dominante, então o dominante é a pessoa mais líder, é aquela que é muito voltada, né, a resultado, é competitivo, sabe lidar com estresse, é um líder nato, compete com ele mesmo, não suporta perder. Temos o influente, que é a pessoa mais... Cheguei, tudo é festa, vira melhor amigo de uma hora para outra. O influente, ele é muito criativo também. O influente, ele é um comunicador nato. Já o estável é uma pessoa mais tranquila, fala mais devagar, é muito planejador. O estável
ele não gosta de mudanças rápidas, então tudo com estável você tem que dar previsibilidade para ele. Nada do tipo, vamos viajar hoje, o influente vai. Agora, o estável, ele vai sofrer com mudanças de plano. Por outro lado, o estável é um amigo fiel, é um ótimo ouvinte, tem uma sensibilidade, chega num lugar, já capta tudo que está acontecendo ali naquele lugar. O conforme, que é o perfil que a Aline trouxe aqui várias vezes, sabe o processo, sabe exatamente como fazer as coisas acontecerem. Então, por mais que o dominante ele seja muito focado em resultado, ele nem sabe, ele vai atropelando, ele só sabe que ele quer o resultado. E muitas vezes ele perde tempo, né? Mas o conforme não. Ele sabe a minúcia, ele é do processo, então gosta das coisas certinhas. Tudo tem que ser combinado, né, Aline? Não pode infringir regras, não pode infringir regras, né? Gosta de seguir regras, só abre a boca para falar quando tem certeza, tende a ser perfeccionista. E aí eu vou dar aqui para a sua audiência algumas dicas que eu faço na minha mentoria, em vez de ficar explicando só seu perfil comportamental, como você pode extrair o melhor do seu perfil comportamental. Uau. E como prestar atenção para que o seu próprio dom não seja quase como uma doença autoimune, como um dom e uma habilidade sua começar a jogar contra você. Sim. Né? Que isso é um perigo. Então, uma das coisas é um dominante sem sonho. Isso é a morte. Não tem como um dominante ficar botando seus sonhos, engavetando, porque não tem como. Isso é péssimo para um dominante. Então, o dominante tem que saber que você é uma visionária, para você ter metas ousadas. Então, foca bastante nessa questão da dominância e para de achar que não vai atrapalhar e que você tem que abdicar, porque isso não combina com você. Então, saiba que você é líder, que você é referência e que isso é bom. Agora, obviamente, cuidado para não cair no autoritarismo. Tem que ser do jeito que eu quero, porque eu mandei e pronto, acabou. Não, isso aí já é ruim. O influente tende a não ter foco, né, nas coisas, porque como tudo interessa, tudo é animado, legal, tudo é maravilhoso, muitas vezes tende a não ter foco. Então, isso é uma das coisas que você tem de olhar para aquilo que começa e não termina, é uma outra dor do influente. Então, pega essa tua energia, né, de fazer essa empolgação, de motivar as pessoas, saber que você é maravilhosa como para persuadir as pessoas, para motivar as pessoas, mas lembre-se disso, vá até o fim, se cerque, traga pessoas que te ajudem a concluir aquilo que você começa. O estável tem de falar. O estável, muitas vezes, ele só absorve, sabe? Fica que nem uma esponja e acaba que ele vai aguentando, até que chega uma hora que pode explodir. Então, se você é estável, se você é mais tranquila e tudo, lembre-se, principalmente se você convive com alguém que é dominante. O dominante tende a não querer ouvir, né? E aí, óbvio, entra uma pessoa que só fala, com uma outra que é mais ouvinte, é um par perfeito, só que não. Então, verdade. O dominante tem que também segurar a onda para poder ouvir mais os estáveis. E se você é estável, lembre-se que uma palavra-chave para você é posicionamento. Você tem de aprender a desenvolver o seu posicionamento e falar. Falar o que você está sentindo. Não fica retendo e guardando, porque isso pode até trazer problemas para você na sua saúde. E conforme, ninguém tem o seu nível de exigência. Então, para de ficar nesse perfeccionismo e passa a entregar mais. Não demora para fazer as coisas. Eu vivia falando para a Aline, falei, faz, Aline. Libertador. Você já tem tanto conteúdo. Ensina as pessoas a como gerir o seu tempo. Não, eu preciso estudar mais e fazer mais uma especialização para eu poder falar sobre isso. Eu olho para ela e fico, como ela consegue dar conta, né, de tudo que ela faz. Ela trabalha, ela cuida de filho, ela cuida da casa, ela cuida do Rogério, ela cuida de tudo. E como ela consegue? Eu falei, ensina isso para as pessoas. Você tem fantástico. Muito conteúdo, a sua vida já tem muito conteúdo. Então, não fiquem adiando, não fica procrastinando, não fica sempre achando que ainda não está bom, porque isso daí acaba se voltando contra você. Então, tem de flexibilizar nesse sentido e deliberar mais, entregar mais, entendendo que o seu nível de exigência, ele é só seu. Ninguém está aqui. Enquanto você está aqui, as pessoas estão aqui nesse nível. Então, entregue. Pronto. Isso é tão Espero forte, que isso tenha gente. Isso aí foi uma síntese, mas que tem muitos pontos assim que é sniper. Foi direto na dor.
E eu era muito essa pessoa, como a Renata falou, de não, deixa, eu tinha que entregar um relatório para apresentar para os sócios. Ainda não está pronto, né? Eu preciso fazer de novo, eu vou refazer, eu vou melhorar. E aí, com isso, eu me embaçava e não fazia. Não delegava, né? O dominante, conforme tem dificuldade para delegar. Nada. Eu nunca esqueço o dia que nós sentamos num restaurante, Camila já tinha falado que eu tinha que contratar uma babá, ignorei Camila. E aí a gente foi ali no Vogue, lembra? No restaurante, eu estava já com barriga do Romero. Ela falou assim, você está ciente que você vai ter que ter babá? Eu falei, não, eu acho que de repente eu consigo. Eu tinha já assumido como CEO 2 bebês sem família no Rio. Porque das duas, uma ia ter que largar. Ela falou assim, você que sabe, ou você larga a empresa, você tem que ter. Não, eu sei. E foi todo um processo. Mas o ponto que mais me marca, né, e falando especialmente para quem é conforme, é fugir da perfeição. Eu aprendi Uma coisa arrumo no caminho. Isso é uma das coisas que hoje em dia eu olho fazendo e falo, uau, quem diria que eu ia fazer isso? Melhor ir do que... É libertador, né? É libertador porque você ganha velocidade, você para de perder tempo. É como se antes, literalmente, é como se antes eu tivesse âncora nos meus 2 pés. Sim. E aí eu até andava um pouquinho, né? Mas estava presa ali. Aí a corrente soltou e vou. E às vezes dá errado, mas aí eu tentei, daí eu arrumo depois e vou de novo e assim vai. Então, é muito importante a gente conhecer isso sobre perfis e a Renata domina isso. Você lembra quando em Fortaleza você olhou o meu relatório? A gente estava se conhecendo lá, né? Que foi no business. Lembro que eu sabia que eu ia te ajudar a destravar e você fugir pelas beiradas. E eu, meu Deus, como é que eu vou fazer para ela entender que ela precisa de mim? E aí era coisa do influente, que não sabia esperar, né? Que é impaciente, que é tudo para ontem, que eu sou influente e dominante. E aí eu fiquei naquela, falei assim, não, se for para acontecer, Deus vai, no tempo certo vai acontecer, né? E foi cirúrgico, como eu já falei aqui. A gente falou aqui, né, hoje você tem o Modelando Jesus, tem o evento, né, Mulheres As, tem o Destrave, que é uma mentoria, assim, eu acompanho os resultados ali, os depoimentos das mulheres e realmente eu vivi esse processo com você, então eu sei... Você faz isso, volta a dizer, com o pé nas costas. Ela tem mais um negócio que ela não quis falar aqui, que ela vai voltar a fazer, que é o Conexão Kids, que eu fiquei apaixonada, que é um evento incrível para criança que eu fui, que, gente, assim, eu nunca vi até hoje. Tá na programação para outubro. Uau, por favor. Eu ia fazer o Mulherais e Seus Filhos em maio, mas acabou que o Zé resolveu comemorar o aniversário dele no dia que eu tinha determinado. Aí eu falei, não, então deixa para outubro mesmo. Que incrível, incrível. Tanto é que no próximo Mulherais, agora do dia 12 de julho, a gente vai trabalhar as relações familiares, porque o quanto as relações da nossa família de origem impactam, como a gente já trouxe aqui hoje, na nossa família hoje, nuclear, ou seja, aquilo que você vivenciou com seu pai e com a sua mãe está interferindo no seu relacionamento com o Rogério, com seus filhos. Então, é importante a gente ir até a origem, resolver as nossas questões para não projetar para os nossos filhos. Isso é uma coisa. Só que uma outra coisa muito interessante também é a projeção para a família, que é a nossa trindade, né? Porque eu não sei se você sabe, muitas pessoas projetam a relação com seu pai biológico para Deus e a mãe tem a figura do Espírito Santo de Deus. Olha que interessante. Muitas pessoas não vivem um fluir no seu relacionamento com os dons do Espírito porque tem problemas com a mãe. Caramba, e se tem um afastamento com a mãe, vai ter um afastamento em relação à manifestação dos dons do Espírito. É surreal. Peraí, volta. É isso que a gente vai falar no Começamos o podcast agora. O pai tem total influência da percepção do homem, Deus, né? Com Deus. A mãe com o Espírito. Então, a pessoa que não tem um relacionamento, né, sei lá, saudável, como é que a gente pode dizer, teve alguns problemas com a mãe, ela... Projeta na relação com o Espírito Santo de Deus. E com os irmãos com Jesus. Porque Jesus é o nosso irmão, né? Ele é o primogênito. E nós fomos adotados por Deus. Então, assim, por mais que não seja uma família, né, mãe, pai, filho, mas são os atributos. Não tem nada que aconteça no natural que não tenha... aqui é uma manifestação do sobrenatural. Então, existe uma referência. E como eu entendo que Deus nos deu o Espírito Santo, né? Porque hoje a gente pode... Imagina, na época dos discípulos, as pessoas tinham que andar com Jesus para estar na presença dele. Hoje, não. A gente tem a presença do Espírito Santo 24 horas com a gente. Mas uma coisa é a presença, outra coisa é andar no poder do Espírito para realizar coisas que a gente realiza, e a tendência é realizar cada vez mais. Se a gente entende que a nossa vida é uma evolução, nós temos de entender que é pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu vejo poucas pessoas falarem sobre isso.
Eu vejo as pessoas falando muito sobre a paternidade, mas elas não falam Verdade. tanto sobre a Nunca relação escutei falar. com o Espírito Santo de Deus. E você tem de entender que Jesus, quando estava aqui como filho do homem, ele realizava os milagres pelo poder do Espírito, porque ele estava como homem. Só que o poder do Espírito Santo estava sobre ele para poder realizar. E é por isso que a gente pode realizar grandes coisas. Porque não somos nós, é o poder do Espírito sobre nós. Agora, se as pessoas estiverem projetando isso e não tiverem essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, como faz? Como que vai realizar essas grandes coisas, obras ainda maiores? Então, uma das coisas que as pessoas têm que valorizar mais é a relação com o Espírito Santo de Deus. E isso, para quem quiser saber mais, vai ter no Mulher As, que vai ser dia 12 de julho. 12 de julho. E você vai dessa vez? Você vai conseguir Vou, em nome de Jesus. Dá um recado para a mulherada aí. Que dia, quando, onde, como que faz para se inscrever? Você que é do Rio de Janeiro, ou que está aqui no Brasil, ou que está fora e quiser vir para o Brasil, no dia 12 de julho, teremos o Mulher As aqui na Barra da Tijuca, no Shopping Metropolitano. É um dia inteiro de imersão. É vivência, porque conteúdo a gente tem bastante por aí, mas você vai vivenciar, é só alto impacto emocional num processo para você ser ativada, destravada e alavancar os seus dons e talentos para poder deixar um grande legado aqui e fazer a diferença, porque você é uma mulher ágil, você é referência naquilo que você faz. Uau, como faz para se inscrever? Aí pode procurar o Mulher Ágil. Gente, já manda mensagem. E me chama no Instagram isso também. Que eu ia falar, já entra no Instagram. @RenataAndré. Tudo junto, né? RenataAndré.oficial. @RenataAndré.oficial. @RenataAndré.oficial. Já manda um direct hoje, já pergunta, já pede link, porque assim... Ou procura a Aline também. Pô, se manda, minha filha, se mandar para mim, eu já encaminho, já fecho essa mulherada tudo para ir, porque eu lembro também que fecha muito rápido os ingressos, né? Então, quanto antes o pessoal já se organizar, melhor para já garantir, porque não é um mundo de mulheres. Isso é muito legal. Eu já tive lá no auditório do Metropolitano, é bastante mulheres, mas assim, é muito engraçado, porque no dia que eu fui, que foi no Modelando Jesus, a Renata ela consegue passar por todo mundo, ela consegue ter esse contato, essa interação com todo mundo. Então, eu não perderia essa oportunidade, eu vou estar lá, espero que você esteja também, manda mensagem pra gente já para se organizar e bloqueia a agenda. Porque quando a gente quer alguma coisa, e aí vem aqui a minha aula de gestão do tempo que eu dou para as mulheres. Não, essa aula é top. Bloqueia agenda. Se você não bloquear, vai aparecer algo ou alguém e vai tomar esse tempo de você. É verdade. Esse tempo é seu. Você imagina, você ficou aqui 1 hora, 2 aqui com o Renato, você imagina você estar o dia inteiro com essa mulher? É algo, assim, absurdamente incrível. E é super barato, hein? R$300 o ingresso Gold e se quiser o VIP para ter direito ao Jardim Secreto, R$600. Gente, aí vamos lá. É para transformar mesmo, assim. De coração, um dia inteiro, tendo acesso a conteúdo, a experiências, ao ambiente, a troca, porque todos os eventos que eu vou, eu fui já no seu, no do Zé, existe a troca, você conhece pessoas diferentes ali, dali saem negócios, dali saem amizades, dali sai tanta coisa boa. Então, assim, não dá nem para dizer, não tenho dinheiro e não tenho tempo, eu já estou falando para você bloquear a agenda que tem tempo ainda, então vamos ver o que você vai falar, né? Agora, Rê, a gente falou aqui muito sobre os programas, eu queria entender, assim, hoje... Né? Você falou assim, é importante ter a visão, o que eu quero deixar, né? Porque um dia eu me vou e não vou mais estar aqui, o que fica? O que você entende que é o seu legado? Então, primeiramente, é essa coisa de ajudar a destravar as mulheres para serem tudo aquilo que elas nasceram para ser, né, em Cristo. Agora, uma das coisas que está na minha projeção para o futuro, que eu ainda não estou fazendo, que eu estou resgatando, que eu te falei, antes da gente começar aqui esse podcast, é o meu legado na área da educação dessas crianças. Porque eu penso que, como pedagoga e psicopedagoga, muita coisa evoluiu, inclusive, né, estamos aí com a inteligência artificial e essas crianças ainda estão, né, têm um perfil ideal de aluno, não valorizam os perfis comportamentais, ficam exigindo coisas que não servem mais. Então, o quanto a gente está desenvolvendo mesmo os dons e as habilidades dessas crianças, o quanto que a gente está preparando elas, não só intelectualmente, mas emocionalmente, para esse futuro, sabe? Sim. Então, isso aí arde. Vocês vão ver nos próximos anos aí eu começar a desenvolver mais projetos nessa área para poder a gente formar, porque eu acredito na transformação do mundo através das crianças. Total. Através de uma nova formação e conscientização, que passa por um estímulo das inteligências múltiplas, como o esporte. Sem sombra de dúvida, você vê que o esporte, o trabalho que vocês fazem,
É assim, é fantástico, mas coisas que a escola poderia estar fazendo não faz, né? Exatamente. Você vê, aula de música é aula que não reprova, aula de educação física é aula da bagunça. A recreação, poucas Cadê a escolas seriedade que a gente tem isso. para desenvolver os dons, sabe? Inclusive, essa é uma das linhas dons. E dos altas livros habilidades também, porque se fala muito no resgate daquelas crianças com dificuldade de aprendizagem. Mas e as altas habilidades? Hoje, com todos esses estímulos, as crianças estão nascendo com altas habilidades. Verdade. E aí vira um tédio a escola. Vira um tédio tudo, sabe? Então, assim, a gente precisa ter um olhar aí por mais pessoas que repensem a educação, sabe? Porque realmente está defasado. Eu acredito muito. Então, assim... Não ensina empreendedorismo, não ensina, por mais que tenha um projeto ou outro, não ensina a lidar com a educação financeira, não ensina nada. E aí ficam as mães, eu vejo porque eu tenho essa busca, querendo proporcionar isso, uma vez que na minha época minha mãe não tinha acesso às informações. Hoje eu sei o quanto isso é valioso. Então, ficam as mães buscando, catando milho nas informações para poder entregar para as crianças, né? Tanto na questão de educação financeira, na escola dos meninos tem essa parte de gênio das finanças, inteligência emocional, mas mesmo assim a gente fica ali buscando, e é tão buscar que eu busquei você, né, com relação ao esporte, para a gente reparar, entender melhor. Não é de uma visão integral, é tipo assim, é uma aulinha, entendeu? Exato. É como se, agora a gente vai fazer uma aula de inteligência emocional. Oi? Como assim isso é uma aula? Isso é diário, isso é metodologia, você tem que usar isso, não é uma aula, como se fosse uma aula de literatura. Uma matéria, né? É verdade. Então, isso assim, eu acho real. que é a consciência. E isso é algo que eu realmente gostaria de deixar como um legado. Alguma contribuição aí diferenciada nessa área da educação. E eu vinha me distraindo muito, toda hora fugindo. Você vê que eu fiz esse evento em 2018, a gente está em 2025 e nunca mais mexi nisso. Então, foi 18? Aquilo que eu passo para as pessoas e faço, os meus programas, é o meu processo, é aquilo que eu vivo. Então, eu estou aqui nesse momento de... eu estou falando que é tempo de renascimento. É tempo de renascimento. E toda vez que a gente traz um renascimento, vem num outro nível. Sim. Ainda melhor. Vem. E é isso. A gente tem que ter bem planejado, também não querer sair fazendo todas as coisas ao mesmo tempo, porque o influente é disso, né? O influente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, estou buscando, né, ser mais conforme nesse sentido de, tipo assim, deixa eu programar. Sim. Então, primeiro... E aí está sendo bem legal, porque eu tenho uma comunidade que é Reposiciona. Porque a minha dificuldade eu transformei num programa. Então, eu falei assim, eu vou assumir um compromisso com algumas pessoas, porque há poder no ajuntamento, e todo mês a gente se reúne e a gente troca algumas informações sobre isso. A gente está tirando os nossos projetos do papel ou não. E uma das coisas que eu trago para todo mundo cada mês, qual que é o seu grande ponto? Né? E aí, esse mês, por exemplo, foi finalizar o Renascido em Cristo. Então, estou focada nisso. Legal. E aí, cada mês eu tenho uma grande meta. Uau! Que demais, gente. E aí, a gente se une como a gente está aqui, porque existe um poder no ajuntamento. Então, você não pode estar sozinha. Você tem que estar colada nessa mulher poderosa, tem que estar ali. E outra coisa que o Zé fala, você vai extrair aquilo que você procura. E, às vezes, vocês olham para a gente e acham que a gente é inacessível. A gente não é inacessível. Verdade. A gente está aqui, olha só. A Aline poderia estar fazendo um monte de coisa e ela optou por estar aqui nesse programa, para estar trazendo conteúdo de valor para você. Então, humildade é um valor, né, para os fortes, para pessoas de sucesso. Tenha humildade para pedir ajuda. Tenha humildade para, segurar na mão de uma mentora, para entender que é muito mais fácil, você vai chegar muito mais rápido, vai ser muito mais barato, acredito, do que, né, você caminhar sozinho ou fazer escolhas erradas. Então, acredito que há poder nas conexões. Você não está conectado aqui à toa, né? Então, que vá mais profundo. Quando Jesus fala para Pedro, né, que tinha tentado a noite toda ali pescar e não conseguiu, ele falou o quê? Ele deu uma palavra, né, de comando, falou assim, vai para águas mais profundas. Então, às vezes, as pessoas estão querendo pescar grandes... No raso. Fazer uma pesca enorme, e aí no raso não dá. Você tem que pegar na mão de alguém e ir mais fundo. Caramba. Ai, eu tô tão feliz de você estar tão bem. Gente. Eu sei que nem começou, porque eu olho para ela e já vejo tudo que vai acontecer assim. A gente tem a visão, né? Uau. E é bom poder ter esse tempo de espera, entender que as coisas vão crescendo, né? A jornada, você sabe ter prazer na jornada. Tem gente que já quer nascer grande.
E você mas aí, nasce assim, grande, nasce né? prematuro, O que é né? grande Você também? imagina eu parir antes dos 9 meses. Nasce prematura. Isso que acontece quando nasce antes da hora, né? Quando a gente quer fazer nascer na força. E o grande pra gente, assim, hoje a gente já está fazendo coisa grande, né? Perto do que a gente já estava fazendo antes, mas perto do que eu vejo que vai fazer ainda. Uau! Você sabe que você falou uma coisa que eu vejo uma dificuldade em muitas mulheres, que eu tive, mas eu fui muito rápida em tomar a decisão, que é pedir ajuda. Sabe, qualquer coisa que eu vejo que não tá legal, eu levanto a mão muito rápido e eu falo assim, ó, quem sabe fazer isso? Ah, eu vou perguntar aqui, ó, pessoal, alguém sabe fazer tal coisa? Fulano, então você faz, eu não vou perder o meu tempo descobrindo como é que se faz uma lata. Você sabe que eu lembro o dia que você me ligou pedindo ajuda. E eu lembro que você usou exatamente essa expressão. Estou te ligando para te pedir ajuda. Você tem, né? Eu lembro exatamente onde eu estava, como foi, o que eu falei. E eu falei, não, eu posso. Aí você, mas eu acho que nesse momento não. Eu falei assim, eu posso. Eu fiquei muito... Eu demorei até a falar com você. E, assim, eu acho que dali eu comecei a ter uma rapidez e eu não fico pensando assim, eu quero fazer uma garrafa, eu vou descobrir, eu vou fazer um curso, tá, para fazer garrafa. Não, peraí, quem faz? Tem alguém, eu não vou inventar roda, tem alguém que sabe fazer isso, que vai me ajudar. E aí você falou, ganhar tempo e até dinheiro, porque você economiza, você corta caminhos. É o mais importante. Então, eu acredito muito que levantar a mão e pedir socorro, falar, olha só, tô com esse problema aqui, me ajuda aí, você sabe, não sabe, quem sabe... E só quem realmente sabe quem é consegue fazer essas coisas. Isso aí mostra o quanto a pessoa está bem resolvida. É muito bom. Gente, é bom demais. Caramba. Que podcast, mulheres. Que pois delícia. Gostei. Rê, a gente falou muita coisa aqui que eu tenho certeza que já teve utilidade demais na vida das mulheres. E não só utilidade no sentido de fazer valer a pena, mas de transformação mesmo na vida das mulheres. Mas se você pudesse dar um único recado, aonde toda e qualquer mulher, independente de classe social, de local onde ela vive, ela pudesse ouvir isso e se fosse trazer um impacto na vida dela. O que eu já falei antes, invista em você. Uau. Tem que investir em você, tem que investir... Você é o seu maior patrimônio. É o seu maior patrimônio, é olhar nos seus olhos, é entender quem eu sou, para que eu vim aqui, quais são os meus dons e habilidades, o que eu vou deixar aqui de legado e seguir aquilo que você planejar. E, obviamente, se conectar com Deus. Sim. Mas isso começa por você, não, né? Pois se você investir em você, vai acessar Deus. Demais. Gente, primeiro agradecer, Renata, esse tempo tão incrível. Mais uma vez, a disponibilidade do seu tempo, que eu sei que a sua agenda é apertada, é agitada, porque você tem projetos preciosos. Te agradecer muito, agradecer a Deus pela tua vida, porque teve um impacto muito grandioso. Para eu estar aqui hoje falando para várias mulheres. Eu tô aqui babando, você vê que às vezes eu paro só fico assim olhando. Caramba, é ela! É ela mesmo! Eu sempre admirei tanto, é tão bom. Que incrível, né? E, bom... assim, é só gratidão, assim. Eu poderia ficar aqui agradecendo. Eu sei que você sabe, você conhece meu coração, você sabe o quanto eu amo você e o Zé. Então, assim, obrigada por ter vindo aqui hoje. E obrigada por você estar cumprindo, né, o teu chamado, sendo obediente a Deus e estar impactando outras mulheres. Lembra sempre disso, né? Você não chegou à missa à toa, só trazendo um recorte, né? Porque eu gosto, você sabe. Você não chegou ali à toa. Você foi uma referência ali naquele momento para tantas outras pessoas, e principalmente por essa capacidade de você conectar com pessoas, né? De você alcançar o outro. Então, isso é seu, é sua virtude, você tem isso, não pode se esconder mesmo. Né? Tem que estar aqui mesmo, abrindo a boca, se posicionando, falando e ajudando outras e outras mulheres, porque você tem muitos dons e talentos. Eu fico muito feliz de ver você desenvolvendo cada vez mais esses dons aí e ajudando outras pessoas, né? Porque é isso, né? É isso. É isso, saber que a gente também já passou pelos nossos altos e baixos e vamos continuar tendo para frente, porque isso nos faz ser melhores a cada dia, mas poder usar aquilo que a gente já tem, com certeza vai contribuir na vida de muitas outras pessoas. E acho que isso é o maior legado que a gente pode deixar, né?
passar adiante, né? Não guardar e entender que assim como a gente teve ajuda. E eu e o Zé, a gente até... Você sabe que nós somos seus fãs. E sempre que a gente pode, a gente traz vocês, a gente convida vocês, porque é uma amizade, né? Que foi realmente gerada acima de tudo. Gratidão. Mulheres, olha isso, gente. Que privilégio. Chega a ficar até constrangida aqui. Obrigada. Então, mulher, encerramos mais um episódio do Metascast aqui. Agora é aquele momento do quero mais, quero mais. Espera aí que eu não vou encerrar aqui antes de te dar o presente. Eita! Primeiro, uma flor para outra flor. Obrigada. Aqui um mimo aí do Metas para você. Tá com muito carinho. E não ficaríamos só nisso. Temos aqui uma sacolinha especial do nosso patrocinador master. Essa aí, ó, eu já vi que Zé que vai gostar aí, vai se Deixa eu ver. Degustar. Já que você aprovou, então tá na mão. Tem o chaveirinho do Metas. Olha! Caramba! Tem garrafa. Tem garrafa e tem lata. Que máximo! É isso aí. Ó. Minotauro Energy Drink. Esse é o tradicional. A gente tem agora de melancia, frutas tropicais e o zero. Muito legal. Esse daqui eu não vou dar para ele, não. Eu vou tomar. Pode tomar comigo. Ai, Rê, mais uma vez, obrigada. Obrigada. Encerramos aqui com chave de ouro e vejo você na próxima. Até logo. Tchau.